Olá, irmãos. Saudações em Cristo. Aqui para mim é noite, então boa noite para todos. Através aqui desta gravação, por meio deste recurso, eu estou cumprindo aqui com uma exigência, uma atividade em particular do Outcome Liderança Transformacional. Pelos próximos minutos, eu vou compartilhar aqui com vocês o que foi vivenciado e refletido ao longo dessas 6 semanas, propriamente. Então, desde o começo aqui desse semestre letivo até o presente momento. Vou tentar compartilhar a tela, porque nós temos essa atividade em particular, e a partir dela a gente vai poder refletir e fazer aqui algumas considerações, né? Nós fizemos inicialmente uma avaliação, como está proposto aqui, né? Avaliar a sua liderança a partir dos princípios centrais da liderança servidora propostos por Robert Greene. Esse foi um texto, né? Isso foi uma leitura que nos foi disponibilizada já a partir da primeira semana, semanas 1 e 2, onde nos deparamos aí com o conceito de liderança servidora. E dentro desse conteúdo nos foram apresentados aí os princípios centrais da liderança servidora. Então, são estes os princípios, esses que estão listados aí: serviço aos outros, abordagem holística do trabalho, promover um senso de comunidade e compartilhamento de poder na tomada de decisão. Esses 4 princípios, eles estão bem descritos, né, detalhados aqui. O que vem a ser o serviço aos outros. A liderança servidora começa quando um líder assume a posição de servo em suas interações com os seguidores. A abordagem holística do trabalho: os indivíduos devem ser encorajados a ser quem são, tanto em sua vida profissional quanto em sua vida pessoal. Promover um senso de comunidade. Esse senso de comunidade ele pode surgir apenas das ações de líderes, servidores individuais. E o compartilhamento de poder na tomada de decisão tem a ver com descentralizar, né? A liderança servidora eficaz é melhor evidenciado pelo cultivo da liderança servidora em outros, né? Essa capacidade de descentralizar e de compartilhar as decisões. E aí nós criamos um quadro onde nós listamos aí esses princípios, numa pontuação, em níveis, né? Para a gente tentar se posicionar em relação ao desenvolvimento de cada um aí dessas qualificações aí. E aí tá para vocês aí a avaliação em relação ao serviço aos outros, a que nível nos consideramos ter chegado até o presente e assim sucessivamente, né? A abordagem holística, nível 6, estamos aí no nível que vai do 1 ao 10, promover ciência de comunidade, nível 8, e compartilhamento de poder na tomada de decisão, nível 7. Naturalmente que essa tem sido uma avaliação muito introspectiva. Eu, como tenho dito, para os mentores, tanto ministeriais quanto acadêmicos, tem sido para mim uma oportunidade de, assim, a, abrir o coração, retratar com honestidade as impressões que tenho, os sentimentos, as reflexões que faço. Então, tem sido bom para mim. Maravilhoso. Temos a segunda questão aqui. Em seguida, analise em qual medida as 10 características da liderança servidora estão presentes em sua vida. Novamente, como foi dito há pouco, então é uma avaliação feita de uma maneira muito pessoal e introspectiva, né? Essa análise. Então, estão listadas aqui essas 10 características, que são o ouvir, a empatia, a cura, e aí por cura a gente deve entender o desejo humano compartilhado de encontrar a totalidade em si, tem a ver com ser integral,
com o máximo de suas potencialidades, conscientização, persuasão, e aí persuasão, alguns aqui eu estou citando porque possa ser que gere algum entendimento aí contrário ao que é proposto lá, né? Então, para tentar ser mais claro, seria uma suave persuasão para se construir o consenso do grupo. Conceitualização tem a ver com a capacidade de conceber solução para problemas que surgem ali no momento, que alguns chamariam de assertividade frente aos desafios. Previsão, administração, compromisso com o crescimento das pessoas e, por último, construir comunidades. Então, nós temos aí essas 10 características e, novamente, criamos aí níveis de evolução e aparece aí para vocês, né? Ouvir o nível 8, a empatia nível 6, a cura e a conscientização nível 8, persuasão e conceitualização nível 7, a previsão nível 6, a administração nível 8, compromisso com o crescimento também 8, e construir comunidades nível 6. Então, basicamente, foram os níveis, os estágios em que julgamos nos encontrar no momento em que, né, o retrato tirado do momento em que fazíamos essas reflexões, essas avaliações. Na sequência, nós temos aí, identifique quais características constituem o maior desafio pessoal para serem implementadas, tanto na sua função de líder na igreja, na família e no trabalho também. Então, como nós estamos fazendo a avaliação das características, então os níveis menores, né, que estão aqui apontados, como a empatia, a previsão e a construção de comunidades, surgem como características que impõem para nós o maior desafio para o desenvolvimento. E aí a questão 4, se você entende haver necessidade de realizar mudanças em seu modelo atual de liderança, estabeleça passos e metas. Então a gente está partindo exatamente dessas características que surgem aqui como sendo aquelas características poderia colocar a pontuação menor, né? Menos desenvolvida. E aí, com base na questão acima, tem 3 características que precisa aprimorar: a empatia, a previsão e a construção de comunidades. E aí, por quê, né? Tem que justificar. Quanto à empatia, o meu grave problema é que eu acabo focando muito em tarefas e isso me desconecta um pouco das pessoas, né? Ter que atender as pessoas pode, de alguma forma, impactar nos prazos para cumprir as tarefas. Quanto à previsão, há uma ausência de uma boa previsão, né? Eu creio que isso está relacionado justamente à baixa empatia. Eu vejo que essas três características me parecem conectadas: empatia, previsão e construção de comunidades. Parece que estão bem entrelaçadas. Não havendo uma boa empatia, subentende que eu não consigo ter uma boa previsão, porque se não há empatia, não há uma boa relação. Se não há empatia e boa relação, não tem como se falar em construir uma comunidade. Então, a ausência de uma boa previsão, creio, está relacionada a baixa empatia. Preciso dedicar mais atenção às pessoas, procurando entendê-las bem como o mundo que nos cerca, né? As pessoas e o contexto. E, por fim, a construção de comunidade vai exigir exatamente isso, né? Essa empatia, uma maior empatia e certa previsão. Então, são 3 questões que, no meu entender, elas estão, perdão, pelo barulho, pelos ruídos aqui, elas estão bem entrelaçadas. E a gente vai avançando, né? A conversa comentou sobre sua autoavaliação de resultados, a gente está encaminhando esse processo, já enviamos para o mentor todo esse material e pelos próximos dias a gente finaliza com essa conversa. E por último aqui, né, o ponto 6, né, por último, nessa atividade, nós temos ainda uma outra: elabore um plano de ação contendo pelo menos os seguintes tópicos: diagnóstico, objetivos, ações, tarefas, cronograma, prazo, medidas para avaliar o progresso, metas, enfim, é o que a gente faz. A gente pega aquelas características que teve uma menor pontuação, que exige um maior desenvolvimento,
para trazê-las como desafio para a gente dentro desse plano de ação, que seria um plano de melhoramento com base nas características que aparecem ali como sendo deficientes. Vou utilizar essa expressão, talvez não seja melhor. Plano de ação pessoal, característica para aprimorar, empatia. O diagnóstico é o mesmo que eu já apresentei antes, né? O grave problema é que, às vezes, foco muito em tarefas e desconecto um pouco das pessoas. E o fato de focar muito em tarefas é pela vontade de realizar tudo, cumprir tudo da melhor maneira, dentro do prazo. Qual é o objetivo? Frente a esse desafio é ser mais receptivo e empático com as pessoas. Eu listo aqui uma etapa, uma ação, uma tarefa, ou seja, me comprometendo a refletir e sondar meu coração em busca das causas reais da falta de empatia e do isolamento. Diariamente, antes de dormir, é sempre um bom momento para refletir em torno dessas questões. Então, pelos próximos 7 dias, é o prazo que estão me dando aqui, eu me comprometo a refletir melhor sobre esta questão. É, olhar mais detidamente e detalhadamente. Qual é a meta? Identificar e confrontar biblicamente a existência de preconceitos ou até atitudes de menosprezo para com o próximo que criam barreiras e antipatias. Então, é fazer um mergulho para saber a real, né, a situação, o que de fato provoca, né, esse comportamento de pouca empatia, né? A princípio, a preocupação em cumprir tarefas, mas será que só isso, né, que eu me perguntado? Então, a gente vai se comprometer a mergulhar honestamente para entender melhor essa questão. Seguindo ainda no plano de ação, a segunda característica para aprimorar é a previsão. O diagnóstico era a ausência de uma boa previsão relacionada à baixa empatia. O objetivo é dedicar mais atenção às pessoas, dedicar atenção de fato, procurar entendê-las e o mundo que nos cerca. E aí nós temos a etapa, a tarefa a ser feita, o prazo e a meta, né? Então, a tarefa no contato diário com as pessoas, e mostrar, né? Mostrar que realmente me importo com elas, não apenas emprestando os ouvidos, mas atentando para os detalhes que envolvem as lutas e os problemas que elas enfrentam. Isso eu lanço como desafio as próximas 6 semanas, tentando também com isso melhorar a capacidade de fazer previsões. Isso pode garantir o êxito para uma determinada orientação, até mesmo conselho, né? As pessoas com quem a gente lida muitas vezes está querendo desabafar e encontrar uma orientação. Então, talvez a gente pode fazer uma melhor previsão, a gente pode ser mais assertivo na hora de orientar. E a terceira característica para aprimorar tem a ver com essa construção de comunidade. E aí o diagnóstico é, havendo uma baixa interação social, atrelada a uma baixa empatia, o resultado é que não se consegue construir comunidades assim, né, com pouca interação social e uma baixa empatia. O objetivo, melhorar essa interação social, tanto na vida pessoal quanto profissional, e beneficiar mais, né, dessa troca de experiência entre as pessoas. E aí vem as etapas, ações, prazos e metas. As etapas, aliás, as ações, não desperdiçar as oportunidades de socializar, sejam em eventos formais ou informais, e aí semanalmente observarei esses eventos em minha agenda e tentarei não ignorá-los, como geralmente faço. Então, eu sou muito avesso a eventos sociais, eu resisto muito, muito mesmo, bastante. E aí também, nos próximos 6 meses, é o prazo que eu estimo para tentar superar um pouco, né, essa dificuldade aí, melhorando esse aspecto. Então, e por meta, ser mais comunicativo e aberto às possibilidades de aprendizado com base no convívio social. Isso é o que eu posso, é o que eu possivelmente vou ter como vantagem e ganho, né? Agora, uma vez feita essa atividade, eu submeti, eu vou utilizar uma expressão aqui, a validação
junto à equipe de colaboradores da qual trabalho e atualmente lidero. Foi a primeira vez que eu submeti o trabalho aqui do Malve diretamente a essa equipe. Geralmente eu recorro à equipe ministerial. Mas assim eu fiz por algumas razões, né? Eu queria deixar claro, primeiro, porque é uma equipe também de pessoas que professam a fé em Cristo. São crentes em Jesus, muito embora a gente esteja num ambiente corporativo, no serviço público, mas são crentes em Jesus. Então a equipe é composta por quatro. Atualmente eu lidero essa equipe e a gente tem trabalhado aí dia a dia conjuntamente. Então, resolvi submeter a validação junto a essa equipe, para ter ali o feedback dele, né? E aí, o objetivo que me foi lançado é resumir os resultados dessa tarefa, junto à equipe, né, de colaboradores, reafirmando resoluções, né, passos futuros e autoavaliação, levando em conta esses princípios que foram aprendidos. O fato é que, ao submeter a validação, em discussão com a equipe, né, a equipe concordou com alguns aspectos, com outros, assim, nem tanto, né? Com a questão da empatia, a equipe chegou, inclusive, a pontuar que não é que eu não me interesse pelas pessoas, é que nós vivemos num contexto em que a maior parte do tempo nós estamos sob pressão. Boa parte do tempo nós estamos sob pressão. E essa pressão acaba contribuindo para que, às vezes, a gente demonstre certa antipatia, que assim acaba se fechando para ouvir, né? Para ser empático, de fato, demonstrar interesse e preocupação. Seria uma antipatia em si. Mas o contrário aí dessa empatia seria essa falta de interesse, né, real em lidar com as pessoas. Então, esse contexto de pressão, essa cobrança constante por resultados, acaba interferindo num trato mais humanizado. E é um problema que a maioria dos líderes nesse contexto incorre, né? E não tem sido diferente comigo. Então, a equipe pontua que há momentos, sim, que eu cedo a pressão por resultados e acabo sufocando essa necessidade de ter uma maior empatia e um trato mais humano, mais próximo. Isso de fato ocorre, né? Mas a equipe chega a pontuar que não é uma constante, né? Isso aí é algo que acontece em momentos específicos, né? Pontuais. A outra questão, como estão entrelaçadas, né? Essa questão da previsibilidade, né? Ou previsão, como está atrelada à questão da empatia, a equipe realmente concorda que quando a gente não para escutar e dar atenção para tratar humanamente, a gente desperdiça a chance de, com isso, também entender melhor as pessoas e o contexto, e conseguir fazer uma melhor leitura e até mesmo atender melhor a algumas necessidades. Então, isso de fato acontece, tá? De fato, uma coisa está ligada, está atrelada à outra. E, por último, finalizando, isso impacta a construção de comunidade, mas a equipe, pelo menos, menciona que não na equipe em si, né? A equipe se mostra bem firme e coesa, não naquela fração, como a gente costuma dizer, né? Mas no geral, na maioria, né? No grande grupo. A gente está com a equipe pequena, que a gente lidera, mas a gente tem sob nossa responsabilidade um quantitativo, um contingente ainda maior, né? Bem maior. E aí a gente acaba tendo a dificuldade dessa construção de comunidade junto a esse maior contingente. Então, são esses os desafios, as etapas, as ações, os prazos e as metas com os quais a gente se compromete para que a gente possa melhorar na prática no exercício da liderança
uma liderança servidora. Foi importante para mim essa validação junto à equipe, porque a gente consegue medir um pouco, né? A gente funciona como um espelho, um termômetro, para a gente fazer uma melhor aferição e quem está de fora consegue, às vezes, enxergar nuances que a gente não enxerga. E assim bom, vou interromper aqui o compartilhamento, espero ter conseguido aí, não sei por quanto tempo durou aqui, não marquei no começo, mas espero conseguir aí trabalhar dentro do prazo, ali, prazo máximo de 15 minutos. Bom, fica aí à disposição para quaisquer esclarecimentos. Estou encerrando aqui e agradecendo a oportunidade. Um abraço.